Mateus, capítulo 26. E havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso, e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram: para que este desperdício? Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. E disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus, e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo.
E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Assim nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: Saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqueles que prenderam a Jesus levarão-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim compareceram 2. E disseram: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: Nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus. Respondeu-lhe Jesus: É como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. E outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez e com juramento: Não conheço tal homem.
E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.